Olá! Bem-vindos ao áudio do meu resumo do Treinamento Nacional de Células. Agora você vai ficar por dentro dos códigos mais poderosos destacados por mim durante esta aula sobre o que é evangelismo sobrenatural com o pastor Rafael. Prontos para ouvir? Inteligência artificial vou eu. A célula é um ponto de luz onde Jesus brilha. O Espírito Santo nos ajuda a compreender o que está no coração do Pai. Em João capítulo 17, versículo 12, a oração feita por Jesus no jardim do Getsemane é um informativo que Jesus deixou para o Pai. Aqui Jesus estava revelando os princípios que ele executou para exercer o evangelismo sobrenatural. O evangelismo sobrenatural é aquele onde as pessoas permanecem e nisso é glorificado o Pai. O fruto do evangelismo precisa permanecer e glorificar ao Pai. Jesus fala da sua missão, fala daqueles que o Senhor deu a ele, fala também que ele os guardou sem que nenhum se perdesse, a não ser o filho da perdição, que a Escritura diz que precisava se cumprir. Em João capítulo 17, versículo 12, Jesus revela os princípios que ele usou para evangelizar. Há nesse capítulo grandes princípios para ver o fruto sobrenatural. Vamos aprender? O evangelismo é aquele que não se perde ninguém. Se não entendermos isso, a consolidação não vai funcionar. O que fazemos no início vai determinar todo o processo. Deus te concede pessoas, mas você não pode perdê-las. Princípio 1. Manter os olhos. No versículo 1 a parte que se lê, com eles no mundo, quer dizer que Jesus não estava com seus discípulos na igreja. No mundo significa que Jesus nos concede estar em todos os lugares com os discípulos, em vários momentos da vida e em todas as circunstâncias. Jesus esteve na casa de cada um, Jesus comia com ele e até viajava com eles. Saia da sua zona de conforto para visitar as pessoas, compartilhe seu tempo com as pessoas, essa é a primeira coisa. O que você está disposto a sacrificar para evangelizar? Ganhar uma alma requer dedicação. Consolidar não é algo para ser feito na igreja. Jesus não esteve com seus discípulos no templo nem na igreja. Jesus ganhou as pessoas no seu meio. Jesus se moveu no mundo. A visita se revelou em João 3:16. Visitar é amar. Você precisa investir tempo de qualidade com as pessoas. Precisamos compartilhar tempo com as pessoas. Quando recebemos uma visita, nos sentimos amados. Jesus expressa este amor com a visita. Jesus ganhou seus discípulos em uma noite de oração. Princípio 2. Eu os guardava em teu nome. Guardar é uma palavra-chave. Deus só nos confia aquilo que estamos dispostos a guardar. Guardar significa ter eu. Há pelo menos 7 significados que refina a palavra guardava. Jesus não se apoiou na sua própria sabedoria, não se apoie na sua experiência, se apoie no Senhor. Mantenha seus olhos em seus discípulos. Jesus disse dessa forma que não tirou os olhos de cima de seus discípulos. No menor descuido algo pode acontecer. Colocar o olho em cima e estar atento. Jesus disse, Pai, eu estive atento. Princípio 3. Prevenir que se escape. Ninguém quer escapar de um lugar onde se sente querido, valorizado e importante. Faça a pessoa que está do seu lado se sentir importante. Sabemos pelas atitudes que nos sentimos valorizados e amados. Lace com cordas de amor seus discípulos. O que determina a evangelização é saber se você está disposto a amar e dar o valor que as pessoas realmente merecem. Deus só concede pessoas para pessoas que estão dispostas a guardar. Comprometa-se a guardar como Jesus fez, senão Deus não vai confiar as pessoas a vocês. Você precisa revisar e guardar as pessoas que Deus te deu. Precisa se arrepender e pedir perdão a Deus das pessoas que você perdeu. Peça perdão pelas pessoas que você não guardou. Princípio 4. Fortaleça com linhas militares. Isso significa guardar. Levante uma fortaleza ao redor dessas pessoas. Isso significa usar as armas certas. Você está disposto a exercer a guerra espiritual de forma correta? Há um poder sobrenatural quando aprendemos a aplicar o sangue de Jesus. Aprenda a aplicar o sangue de Jesus. Princípio 5. Como tutor. Proteger seus discípulos como tutor até que se desenvolva na fé. Esteja com eles até que eles se amadureçam na vida espiritual. Você não pode emancipar seus discípulos antes da hora. Solte seus discípulos apenas quando eles realmente se converterem ao Senhor. Princípio 6. Casar. Mantenha seus discípulos guardados na área espiritual, mantenha-se com eles sem se casar. Cuide de todas as áreas da vida dos discípulos. Não é apenas pregar a palavra. Cuide das pessoas em todas as áreas da vida para que elas alcancem o êxito do propósito de Deus.
Tenha um testemunho correto e um amor genuíno por elas, não tire vantagem de nada. Os discípulos abrem o coração, não se aproveite disso. Cuide dos sentimentos deles. Princípio 7. Conserve. Conserve seus discípulos para que ele não se corrompa e para que eles não se percam. Jesus não permitiu que nenhum dos seus discípulos se corrompesse. Reserve um lugar para os seus discípulos. Reserve-os para Deus. Não deixe eles se comprometerem com as coisas do mundo. Adote esses 7 princípios e viva o evangelismo de forma sobrenatural. O que você ganhou do mundo eram de Deus. Jesus nunca disse que ganhou, ele dizia, Deus me deu. Você não ganha as pessoas, Deus confia elas a você. Você não é dono de nada nem de ninguém. Quando Deus confia alguém a você, você vai ter que prestar conta dela a Deus. Guarde a sua palavra. Cada pessoa tem um tempo para a salvação. E isso nos leva a entender o Senhor preparou para nós. Deus acrescenta dia a dia, Deus nos acrescenta quem precisa ser salvo. Não é questão de pregar para qualquer pessoa. Deus tem um tempo específico para cada pessoa. Isso é o que tem que mudar no coração das pessoas. Peça a Deus para que Ele te mostre quem Ele quer que se salve. Assim você vai pregar com convicção. Peça a Deus estratégias. Ore, Senhor, mostre-me quem o Senhor quer salvar. Peça a Deus alguma estratégia, e Ele a porá em seu coração. Quando Jesus chega no seu coração, a esperança chega com Ele. O Espírito Santo é criativo. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Há uma forma de Deus para que você possa ganhar almas. Peça a Deus para Ele te dar os que precisam ser salvos. Ore pelo seu milagre. Ore em saídas de hospitais, postos de saúde, UPAs. Ore a tempo e fora de tempo. No evangelismo não há regras. O Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa fazer. Se você ouve o Espírito Santo, você vai se surpreender. Não dê o que você não pode perder. Em Atos vemos discípulos ganhando outros discípulos. Atos 8, 9 e 10. No evangelismo não precisa forçar as pessoas e insistir com elas. O evangelismo não tem regras, mas tem princípios. A cruz e a morte de Jesus que nos salvou. Desafie a pessoa a se arrepender e a se converter. Caso você tenha perdido algum discípulo, reconheça que Deus te confiou às pessoas e que você não correspondeu à altura. Ore por isso. Muitos não conseguem ver o respaldo do Senhor com multidões porque as pessoas não sabem guardar as pessoas que o Senhor envia. Isso levantou contra você argumentos no mundo espiritual. Se arrependa de todo o coração e cancele todo argumento, se comprometa a guardar e sair da sua zona de conforto. Aceite ser um canal de bênção e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se ganhamos muitos, que muitos permaneçam, não façam nas suas forças, faça na forma do Espírito Santo, peça que o Espírito Santo te ensine a ganhar almas para Deus. Reconheça que você não investiu tempo na comunhão com Deus. Evangelismo é saber ouvir a sua voz e saber ser dirigido pelo Espírito Santo. Gênesis capítulo 15 e 18. Deus traz uma promessa para você e para seus descendentes. A promessa é que você vai ganhar territórios e Ele fará uma aliança com você, por isso oferte. A oferta tem poder no mundo espiritual. A oferta tem argumentos. Precisamos selar esse pacto com uma oferta. Aqui oramos e agradecemos ao Pai por nos mostrar esses princípios, e em nome de Jesus não leve em consideração nosso pecado, Senhor. Perdoe pensar que ganhamos quando quem ganhou foi o Senhor. Nos fomos apenas o canal. Me comprometo a guardar no nome do Senhor cada um dos que o Senhor me deu. Amém.